Hoje vocês vão ver a jornada do Sung, o caçador mais fraco da humanidade. Se prepara que o vídeo vai ser insano. A história começa com 3 anos atrás, já começa mostrando um grupo de marinheiros e cena já começa uns caçadores se preparando para lutar contra uma formiga. Os caçadores já chegam atirando um rank baixo demais, não tinha chance. Um caçador chega para curar os outros. Os caçadores de rank S chegam, uma formiga chefona chega. Que cena, mano. Outro caçador de rank cuidando dos feridos. Os caçadores de rank S entram em combate contra a formiga chefe. O outro caçador dispara raio contra a formiga chefe. Que cena top. Um caçador dispara partes da formiga e perfura. E eles descobriram que não era líder. Aparece mais formigas enormes. Os caçadores de rank S se preparam. Eles atacam as formigas com a enorme rajada de eletricidade. Umas formigas brancas e vermelhas chegam para atacar uma cidade. Um caçador lança chamas às formigas e aparece mais pessoas correm para atacar. E aparece um portal do outro lado repleto de criaturas bizarras chamadas de monstros mágicos. Os caçadores são classificados em ordem decrescente, como rank S, A, C, D ou E. Já começa 3 anos depois, no futuro, nos dias atuais, já começa em uma cidade grande. Já aparece um Proto Sung, o caçador mais fraco. O pessoal comenta que ele é o caçador mais fraco, mas ele já ouviu tudo. Aparece uma garota perguntando como está o rosto dele, porque ele foi ao hospital e ele, por ser fraco, começa uma reunião entre os caçadores Sung mais habilidosos. Entre eles, os caçadores entram em um portal. Sung fica para trás. Ele pega uma faca com quase nada de poder mágico. Ele deu tudo para comprar essa faca e melhor que nada, o Sung entra no portal. Já aparece uma reunião com o presidente. Ele mostra uma pedra completada dos monstros. Sung finalmente consegue uma, pelo menos. Um Goblin chega atacando Sung e ele começa a atacar, quebra a faca e depois o Goblin perfura ele. Outro caçador salva Sung. A garota começa a cuidar do Sung, curando ele. Os caçadores começam a lutar com alguns monstros que já aparecem mostrando as pedras que podem ser transformadas em armas poderosas. Já mostra um caçador derrotando mais um monstro. Depois eles comemoram que o Sung está quase sendo curado. Ela, um pedido de desculpas dele. Sung tem pedra de rank, ele quase morreu por ela. Mostra uma caverna, eles venceram o chefe de Danger, mas nem sinal dela. O sangue deu ele, o único que pode sustentar a família. Ele precisa pagar o tratamento da mãe, a faculdade da irmã. A cena mostra um hospital, aparece um figurante tocando um cristal preto, aparece um homem correndo de moto, uma garota pula em cima da moto, depois o cara cai da moto e a garota que pulou pega a boneta que caiu e o pessoal fica impressionado com uma garota de ranking S. Depois a caçadora salta, vai embora. Já mostra um dos caçadores na caverna. Sung ainda tenta pedir desculpas para a garota e fala para o Sung não pedir desculpas. Sung discutindo com a garota e os caçadores chegam em uma porta enorme. A equipe avança em conjunto. A porta se abre, todas as tochas pegam fogo. Os caçadores entram, tem um monte de estátua antiga. Eles não vêem nenhum monstro. Um cara fala pro Sung que tem algo escrito. Estátua maior aparece. Mexeu os olhos, ela tá observando eles e a porta se fecha. Eles ficam presos. Um caçador leva um golpe fatal. Os caçadores entram em desespero. Um caçador leva um golpe fatal. Os caçadores entram. As estátuas de rank D, que é mais forte que rank E. Eles descobriram que as estátuas estão mexendo. O Sung olha com medo. Mostra flashbacks do Sung. As estátuas atiram nos caçadores. Alguns morrem. O caçador com o braço ferido aparece. Sung enfaixa o braço dele. Maior estátua, talvez, ou o cara fala sobre o túnel liga a dimensão alternativa. Ele conta a história dos caçadores e pula cena na faculdade. Uma garota pergunta para a irmã de Sung, irmão dele, que era caçador. Ela fala que ele é um caçador de rank, fala que ele volta todo enfaixado. Outra garota fala que faz melhor. Os caçadores planejam em caçar uma saída. O caçador tenta sair e acaba morrendo. Eles podem aniquilar os caçadores a qualquer momento. Sung pergunta qual era o primeiro mandamento do Sung. Se prepara. Ele se pergunta qual o primeiro mandamento. Sung se desespera. Sung fala para os outros caçadores abaixar a cabeça. Sung descobre quanto eles tiveram com
cabeça baixa, eles não atacará. Aí todos abaixam a cabeça, a estátua começa a sorrir. Um caçador se levanta, fica de boa. Ele fala que acabou, não tinha acabado. Os caçadores comemoram cedo demais. O caçador pergunta pro Sung se ele tem algum plano, mas ele fala que não pensou em nenhum plano. O segundo louva a Deus. O caçador fica e o caçador morre e outra caçadora também morre. O outro caçador pensa na família, ele não quer morrer. Ele acaba morrendo também. O Sung com uma garota. Sung tenta procurar uma pista, uma estátua mata o outro. A estátua com um instrumento começa a tocar. O cara fala para os caçadores não atacar as estátuas com instrumentos. O Sung começa a correr e as estátuas pisam no Sung, voa longe, se arrasta. A estátua tem que pisar mais uma vez. O Sung escapa e diz que sim. Ele pega a perna e a garota acaba cuspindo sangue e os outros caçadores olham para os outros mortos, fala que é um maior pesadelo. Da estátua mexe mais uma vez. Do nada aparece um fogo, o outro levanta o Sung e Vara pergunta do nada apareceu um fogo. Do Sung se descobriu alguma coisa. Sung pergunta deve esperar. Resgate já corta a faculdade. A morta, a irmã do Sung com outros colegas. A irmã de Sung visita a mãe em chamas, começam a ficar azuis, a estátua começa a caminhar. Os caçadores entram em desespero, as chamas azuis apagam com o tempo. Sung jogado no chão. Sung bate na parede e acaba chorando. As estátuas se aproximam. Um caçador fala pro Sung que ele deve sair. A garota fica sem força na perna, é esforçar demais para cuidar do Sung. A garota acaba desmaiando. Sung fica encurralado com as estátuas. Sung pega a espada. A estátua ataca Sung e tenta se defender jogando. Sung diz melhor de si, fica sem saída. Ele culpa ser fraco, mas tentou ser forte. Ele deu tudo de si para chegar onde chegou. Sung começa a pensar na família. Sung derrotado cai. Sung prestes a morrer, todos mortos. O Sung sem saída. Ele acorda no hospital, porque na verdade era um sonho. Sung se preocupa se perdeu a perna, mas ele vê que não perdeu a perna. Os administradores visitam o Sung e perguntam pelos outros. Alguns ficaram em condições ruins, outros mais ou menos. Alguns morrem e o administrador fala que o Sung teve um segundo despertar. Sung recebe uma notificação. Irmã de Sung aparece para visitar ele e ela preocupada com ele. Ela fala que ele não pode ser mais caçador. Sung não faz ideia do que é aquilo, uma missão diária de treinamento de força, flexões abdominais, agachamentos, corrida. Ele não vê graça nenhuma nessa brincadeira. Um portal aparece no meio da rua. A cena já corta no Sung dormindo. Aparece no portal em um deserto por punição por não treinar. Uma centopeia gigante aparece. Sung foge a centopeia e aparece outra centopeia. Primeiro vê que o Sung sumiu. Sung volta novamente para o hospital. O Sung prepara para o treino. A amiga do Sung aparece no hospital para visitar ele. Ela vê o Sung treinando. O Sung recupera após treino. Ele melhora alguns atributos. O povo acha que é estranho com o Sung falando sozinho. O Sung ganha uma chave por recompensa. Novos portais de ranking D aparecem. Alguns locais. Sung começa a pensar na mãe dele e não acordava. Ela teve a doença do sono eterno, mais conhecido como descanso final. Sung pensa quando se tornou o caçador. Ele se torna um caçador para pagar o tratamento da mãe dele. E ele pensa mais um momento dele. Sung abre um porta com chave, entra em local, saída, fecha e já aparece 3 goblins. Já começa a atacar Sung. Sung tenta se defender deles. Sung derrota o primeiro goblin e depois derrota os outros 2. Segundo, Sung ficou mais forte. Em seguida aparece um lobo. Ele mais forte do que aqueles goblins. O lobo ataca o Sung. Você acha que o Sung vai derrotar o lobo? Deixa nos comentários e deixa aquele like bravo. E valeu, até a próxima.